Vamos falar de revogação e anulação, que é para isso que a gente veio? Olha lá então. Assunto de hoje, anulação e revogação dos atos administrativos. Vamos lá então. Não, já vou chegar na tela, você já vai me ver aí, Clô. Então vamos lá. Como é que funciona esse papo de anulação e revogação dos atos administrativos? Pessoal, funciona mais ou menos assim. Olha só. Imagine uma estrada, ok? E nessa estrada temos uma placa de velocidade máxima de 80 km por hora, tá? Aqui é uma placa de 80 km por hora, colocada pela administração pública. Pergunto para vocês, essa é uma placa legal ou ilegal? Essa é uma placa legal. Então nós temos aqui um ato administrativo legal, válido, dentro da lei, ok? Pois bem, só que a administração pública, o que ela faz? Ela olha para esse ato legal, ela olha para esse ato válido, produzido por ela, e ela entende que, por alguma razão, está tendo muito acidente nessa estrada. Ela entende que, por alguma razão, ela tem que reduzir, ela tem que diminuir a velocidade das pessoas. Então, o que ela faz? Ela olha para esse ato legal e conclui que a placa de 80 km por hora já não é mais uma placa oportuna e não é mais uma placa conveniente para a coletividade. Pessoal, a cor vermelha, dá para enxergar bem aí no celular de vocês? Eu posso mudar para a cor preta. Eu queria saber se a cor vermelha dá bacana para você enxergar aí na tua tela do celular. Fala comigo aqui mais uma vez, por gentileza. Dá para enxergar direitinho? Dá? Então tá bom. Então vamos continuar. A administração, o que ela faz? Ela olha para o ato legal e conclui que ele já não é mais oportuno e conveniente para a coletividade. Traduzindo, já não é mais bacaninha para a sociedade, porque está tendo muito acidente de trânsito. Então o que a administração pública pode fazer? Ela pode extinguir essa placa. Ela pode desfazer essa placa. Ela pode tirar essa placa. Nós vamos chamar isso na prova pelo nome de revogação. Pelo amor de Deus, não vá dizer na tua prova, inclusive teve uma pessoa que falou que vai fazer prova amanhã, não vá dizer na tua prova que a revogação ocorre sobre ato ilegal. Vai estar errado, você vai errar. A revogação ela acontece sobre ato legal praticado pela administração pública, que já não é mais oportuno e conveniente para a coletividade, não é mais bacaninha para a coletividade. Aí ela faz o quê? A revogação. Tá bacana? Isso é revogar, isso é revogação. O ato é extinto, o ato ele é desfeito. Era um ato, portanto, olha lá, era um ato legal, era um ato válido. Perceba que, além do ato ser válido, ela chegou à conclusão que esse ato já não era mais oportuno e conveniente para a coletividade. Sabe qual é o nome que a gente dá para essa análise que a administração pública faz da oportunidade e da conveniência de manter a placa? Ou da oportunidade e conveniência de tirar a placa? Ou essa análise que ela conclui que a placa é inoportuna e inconveniente? Essa margem de liberdade que a administração pública tem, ela se chama, em prova de concurso, mérito administrativo. Ok? Então, o mérito administrativo faz parte daquela margem de liberdade que a administração pública tem para analisar a oportunidade e a conveniência da prática do ato. Então ela analisa, é oportuno e conveniente manter essa placa? Ou ao contrário, é oportuno e conveniente tirar a placa? A placa é oportuna e conveniente para a coletividade? Ou a placa é inoportuna e inconveniente para a coletividade? Dessa análise do mérito, desse juízo de valores, a administração pública extingue a placa, revoga a placa pelo que nós chamamos de
extinção, desfazimento. E aí, nós podemos falar na prova que isso é um controle feito pela própria administração pública. Nós podemos dizer na prova que a própria administração pública controla seus próprios atos. Ela fiscaliza seus próprios atos. E aí, se ela chegar à conclusão que o ato legal já não é mais oportuno e conveniente para a coletividade, ela vai desfazer pela revogação. E isso é controle feito pela administração. É um controle interno, porque é feito por ela mesma. Não é feito pelo Poder Judiciário. É feito por ela mesma. E é controle interno de mérito, porque ela fez aquela análise da oportunidade, da conveniência em manter a placa, ou ao contrário, tirar a placa. Bacana? Controle interno de mérito. Vai que um nervosinho peça para o Poder Judiciário. Vai que um nervosinho peça para o Poder Judiciário revogar essa placa, tirar essa placa daí, botar uma placa de 60. Pessoal, se o nervosinho fizer isso, se o nervosinho chamar o Poder Judiciário, o Judiciário, quando olhar para a placa, o que o Judiciário vai dizer? Olha, a placa é legal. A placa está dentro da lei. Eu, judiciário, nada posso fazer. Então não adianta você me provocar, não adianta você entrar com uma ação judicial, não adianta você requerer que eu, judiciário, faça a diminuição da placa de 80, tire a placa de 80 e coloque uma placa de 60. Por quê? Porque aí eu, judiciário, teria que analisar se a placa é oportuna e conveniente para a coletividade. Eu, judiciário, teria que entrar no mérito da situação, no mérito da questão, no mérito administrativo. E o nome já está dizendo que o mérito administrativo é da administração. Então não compete ao Poder Judiciário decidir se a placa é oportuna e conveniente para a coletividade. Compete à administração pública decidir isso. O Judiciário vai falar o que então? Já que o ato é legal, eu, Judiciário, vou pegar o meu banquinho e vou sair de mansinho. De forma que o Poder Judiciário não vai exercer, o Poder Judiciário não vai poder fazer a revogação, não vai fazer a revogação da placa, não vai extinguir a placa, portanto não vai fazer controle sobre essa placa, portanto não vai fazer um controle externo, porque seria o Judiciário se metendo no Poder Executivo. Então ele não vai fazer controle externo de, como é para revogar, que é o que estão pedindo, ele não vai fazer controle externo de mérito. Pronto, então o que nós temos até agora? Lembre-se na hora da prova, que a administração tem controle interno de mérito. Ela pode revogar seu próprio ato. Mas o Judiciário não tem controle externo de mérito. Ele não vai poder revogar o ato da administração, porque o ato da administração é legal. E o Judiciário não vai analisar oportunidade e conveniência, porque quem analisa oportunidade e conveniência é a própria administração pública. Bacana até agora? Deu para entender até esse ponto? Alguma dúvida até aqui? Estou olhando aqui para a tela. E aí, alguma dúvida? Fala comigo. Passos, Gabriel, tudo tranquilo? Tá aí sorridente? Guedes, saúde, obrigado. Ô, meu xará, Thales, bacana. Um abraço, maninho. Top, obrigado, Amanda. Ximenes, valeu. Então, até agora, alguma dúvida, pessoal? Vamos continuar, então? Vamos lá, então? Entendido, saúde, valeu. Vamos lá, então. Camila, Cacá, grande abraço para você, maninho. Muito bem. Vamos continuar, então. Pessoal, olha lá. Aí, o que mais que eu quero te mostrar? Tem mais coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá? Vamos gabaritar essas provas aí. Pois bem, se tua banca perguntar qual é o efeito da revogação, porque quando se fala em efeito, nós temos o chamado efeito ex nunc e nós temos o chamado efeito ex tunc. Tá? Qual é a diferença do ex nunc para o ex tunc? Vamos com calma. Vamos lá. A placa era de 80. A placa foi revogada. A placa foi extinta. A placa foi desfeita. O que isso significa? Que daqui para frente não é mais 80. Como tiraram a placa de 80, sei lá, botaram uma placa de 60, então daqui para frente não é mais 80.
Portanto, na hora da prova, significa que se daqui para frente não é mais 80, significa que não é daqui para trás, não retroage. Para trás não é mais 80, não, é daqui para frente não é mais 80. Diga na prova que o efeito é ex nunc. E nunc te lembra nuca. E se você bater na nuca do concorrente no dia da prova, observe que se você bater na nuca, ele vai para frente. Então o efeito ex nunc, dali para frente. Daqui para frente não é mais 80 km por hora. Pode ser qualquer outra coisa, menos 80 km por hora. Ok? Muito bem, sigamos adiante. Vamos falar mais. Ex nunc. Bom, o que mais? Quando a administração revê seus próprios atos, quando a administração fiscaliza seus próprios atos, vê que o ato é legal, mas não é mais oportuno e conveniente para a coletividade, e ela o revoga, com efeito ex nunc, isso é autotutela. Quer ver, para que serve um tutor? Um tutor serve para cuidar dos interesses de alguém. E autotutor? O autotutor cuida de si mesmo, dos seus próprios interesses. Então a administração ela tem essa coisa chamada autotutela. Ela pode cuidar de seus próprios atos. Ela pode rever seus próprios atos. Ela pode fiscalizar seus próprios atos. E nisso nós chamamos de autotutela, que ganhou inclusive o status de princípio. Princípio da autotutela. Agora, quer errar na prova? Fala tutela. Cara, tutela não tem nada a ver com a nossa aula de hoje. O correto é autotutela. Não é tutela. Continua. Olha lá. Agora imagine a seguinte cena. A administração resolveu revogar a placa de 80. Extinguir, desfazer a placa de 80. Quando revogou, ela colocou uma placa no lugar de 5 km por hora. Velho, você concorda comigo? Que a administração pública pisou no tomate? Você concorda comigo que a administração pública, quando baixou de 80 para 5, ela não fez um ato razoável? Então significa que ela feriu um princípio. Ela feriu o princípio da razoabilidade. E sempre que a administração pública fere um princípio, seja ele qual for, ela pratica, infelizmente, um ato ilegal. Ela pratica um ato inválido. Ela pratica um ato viciado. Ela pratica um ato arbitrário. Ela pratica um ato fora da lei. E aí que sobre esse ato ilegal, sobre esse ato inválido, ela vai ter a obrigação de rever a besteira que ela fez e acabar com a besteira que ela fez pelo que nós chamamos na prova pelo nome de anulação. Então veja que a anulação feita pela administração é porque o ato que ela fez era um ato ilegal, fora da lei. No meu exemplo, ela feriu um princípio, o princípio da razoabilidade. E, consequentemente, ela tem o dever de anular seu próprio ato. Bacana? E aí, quando ela anula seu próprio ato, é a administração anulando, isso é um controle sobre seus próprios atos. Isso é um controle feito pela própria administração. Então, este é um controle, o quê? Interno. Só que como ela está anulando, é porque ela chegou à conclusão que o ato feriu a lei. Então é um controle interno de legalidade. Enquanto que na hora que eu te expliquei a revogação, o que eu te falei? Que era um controle interno de mérito. E agora, quando o ato é anulado pela administração, é controle interno de legalidade. Pois bem, agora, acontece que muitas das vezes a administração é cabeça dura. A administração deveria anular e não anula de jeito nenhum. E aí o que acontece no caso como esse? Podemos provocar o poder judiciário. E uma vez provocado, porque o judiciário, vimos na aula passada, na aula anterior, princípio da inércia, né? Princípio da inércia do poder judiciário. Princípio da inércia da jurisdição. O poder judiciário vai ficar inerte, parado, até que ele venha a ser o quê? Provocado. E uma vez provocado, lembrando, o que é provocar o judiciário mesmo? É xingar a mãezinha do juiz, xingar a mãe do Moro? Não. Provocar o judiciário é entrar com uma ação judicial. E aí o judiciário, agora sim, o judiciário vai chegar e vai falar assim, agora eu estou vendo um ato ilegal feito pelo Poder Executivo.
E agora sim o judiciário vai poder chegar e vai poder fazer o quê? E vai poder fazer a anulação. E essa anulação feita pelo Poder Judiciário vai ser controle também. Só que não é interno, porque o Judiciário está anulando um ato do Executivo. Aí vai ser um controle externo de legalidade. Controle externo de legalidade. Feito pelo Poder Judiciário, depois de provocado. Tá bom? Então, o que a gente conclui até agora, nesse momento, então? A gente conclui que a administração pode revogar seus próprios atos. Revogação. Seus atos legais. E o judiciário não revoga o ato do outro. Não revoga o ato da administração. Não faz controle externo de mérito. Anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Se é feito pela administração, controle interno de legalidade. Se é feita pelo Judiciário, controle externo de legalidade. Tá bom? E aí? Vamos continuar? O que mais que eu quero te mostrar? Tem mais coisa. Acabou ainda não. Tu acha que a autotutela é fácil assim? Só isso? Acabou? Tem mais informação para te dar. Então vamos lá. Aqui. Pessoal, eu particularmente adoro esse quadro que eu montei, tá? Eu particularmente gosto muito desse quadro, porque ele te dá uma penca de informações importantes. Vamos a ele? Olha lá. Funciona assim. Se a administração resolver extinguir, antes disso, olha aqui e me diz, está dando para você enxergar esse quadro? Está dando para você conseguir enxergar o que está escrito? Eu vou apagar algumas luzes aqui para ver se fica um pouquinho mais visível para você. Eu quero que você me diga se está dando para enxergar o que está aí nesse quadro, nesse slide. Não tá. Decide aí. Sim. 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 Tá ótimo, dá sim. Mais ou menos. E aí, Foquinha? Ok. Guedes, tá. Sim, Isadora, sim. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte então, tá? Eu vou fazendo a tradução à medida que eu for explicando para vocês. Tá bom? Vamos lá então. Isso, eu apaguei as luzes de fundo. Aí deu um pouco mais uma clareada aqui na nossa tela. Então vamos lá o que importa. Olha lá. Quando a administração pública resolve extinguir, desfazer pela revogação, você já aprendeu que o ato é o quê? Legal. Então ela não fez ato ilegal, ela fez ato legal. Você já aprendeu que ela revoga por quais razões? Razões de mérito. O que significa? Ela revogou porque ela achou oportuno e conveniente. O que significa? Ela revogou a placa de 80 porque a placa de 80 era inoportuna e inconveniente para a coletividade. Tá ok? Então ela revoga por razões de mérito. Análise da oportunidade e da conveniência. Gente, toda vez que a gente fala em ato discricionário, o ato discricionário é o contrário do vinculado. Quando a administração pública tem uma única opção, diante lá de um certo caso concreto, é ato vinculado. Quer ver? Se você ganha bebê, você é servidora pública, ganha bebê, pede licença gestante. Qual é a única opção? Qual é o único ato que a administração pública pode praticar se você preencher os requisitos legais? Dizer, autorizo. Dizer, sim. E você é o pai da servidora. A servidora ganhou licença gestante. Você é o pai. Você é servidor. Você entra na administração e pede licença paternidade. Qual é a única opção que a administração pública tem? Dizer, sim. Porque você é o pai e tem esse direito desde que preenche os requisitos. E esse é o ato vinculado, esse é o poder vinculado. Agora, o que seria o discricionário? O discricionário é quando a administração tem duas ou mais opções. Por exemplo, você passa no teu concurso público. Todos vocês que estão aí assistindo essa aula agora, todos vocês passam no concurso, se unem, formam um grupo e resolvem fazer uma festa numa rua. E pedem a autorização da administração pública para fechar a rua. Botar um cone no início da rua, botar um cone no final da rua. Quando vocês pedem para a administração autorização para fechar a rua, para fazer a festa de comemoração,
ela tem duas opções, pelo menos. Uma, dizer sim, e a outra, dizer não. Quando ela tem opções, ela tem margem de liberdade. E quando ela tem margem de liberdade, o ato é discricionário. Pois bem, para ela chegar à conclusão de que ela quer fazer a revogação do ato, é porque ela tem que ter liberdade sobre esse ato. Ela tem que ter a liberdade de poder revogar ou não, manter o ato ou desfazer o ato. Então, se ela tem essa liberdade sobre o ato, é porque o ato é discricionário. Então, ela apenas pode revogar atos que sejam atos discricionários. Tá ok? Ela só vai fazer revogação se o ato for discricionário. Porque ela só vai revogar se tiver liberdade para revogar. E para ter liberdade para revogar, o ato é discricionário. Quem revoga? Apenas a administração. Por quê? Porque eu já te disse que o judiciário só vai se intrometer se o ato for ilegal. Já que o ato é legal, o judiciário não vai poder dizer se ele é oportuno e conveniente para a coletividade. Já que o ato é legal, o judiciário não vai poder dizer se ele é bacaninha para a coletividade. Quando a administração revoga, o controle é interno, porque o controle é feito por ela mesma. É autotutela, onde a administração revoga seus próprios atos. Quer mais? Para revogar, pode ser com ou sem provocação. Para a administração pública revogar, pode ser que alguém pediu. Mas como assim alguém pediu? Sei lá, a associação de acidentados daquela rua. Vai que é uma rua que tem muito acidente. Formou-se até uma associação de acidentados. Eles provocam a administração, eles pedem para a administração para que ela revogue aquela placa de 80 e coloque uma nova de 60 no lugar. Então é provocação, é quando alguém pede. Ou então a administração revoga sem provocação. Ninguém pediu, ela chegou lá e achou melhor baixar, tirar a placa de 80. Ninguém pediu, ninguém solicitou, ninguém requereu, ninguém peticionou. Aí ela age sem provocação. Quero te mostrar mais uma coisa. Olha lá. Quando a administração, deixa eu apagar isso aqui. Quando a administração pratica o ato por provocação, ela age por provocação. Mas quando ela pratica o ato sem ninguém ter pedido, ela age de ofício, ou ela age, em latim, ex officio. Então eu quero te dizer que a revogação pode ser porque ela foi provocada ou não. Pode ser que alguém pediu ou não. E eu pergunto para vocês, qual é o princípio que diz que ela pode agir de ofício? Qual é o princípio que diz que ela pode agir ex officio, sem ninguém ter provocado, sem ninguém ter pedido? Qual é o princípio? Vou esperar um pouquinho vocês responderem. Qual é o princípio que diz? Vai ficar gravada, Bruna, fica gravado até amanhã, tá? Aí amanhã ele sai do ar, que aí entra outra gravação de outro professor, tá, Bruna? Até amanhã fica gravado. E aí, eu fiz a pergunta para vocês. Qual é o princípio que diz que a administração pública pode agir de ofício, ex officio? Qual é o princípio que diz? Não é autotutela. Sabe por que não é autotutela? Eu não perguntei qual é o princípio que ela pode anular e revogar seus próprios atos. Aí é autotutela. Não foi isso que eu perguntei. Não é autotutela. Não é. Qual é o princípio que diz que ela pode agir de ofício, sem ninguém ter pedido? Não é autoexecutoriedade. Eu não perguntei qual é o princípio que diz que a administração pode tomar uma decisão, executar a decisão, sem pedir bênção, autorização do Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Eu estou te perguntando qual é o princípio que diz que a administração pode praticar o ato sem ninguém ter pedido. Não é princípio da legalidade, como falaram aqui. Porque eu não perguntei qual é o princípio que diz que ela tem que fazer aquilo que a lei autoriza. Aí é o princípio da legalidade. Não é interesse público, porque eu não perguntei qual é o princípio que diz, ou qual é o atributo que diz, que a administração pode impor seu ato. Aí é imperatividade. Não é o da supremacia, Yuri, porque eu não perguntei entre o interesse particular e o interesse público, qual que deve prevalecer? O público, o princípio da supremacia do interesse público. Não é também não. Não é discricionariedade, porque eu não perguntei
Qual é o princípio que diz que a administração tem margem de liberdade para fazer a escolha que seja oportuna e conveniente para a coletividade? Aí seria discricionariedade. Não é coercibilidade, porque coercibilidade é o uso da força. Qual é o princípio que diz que ela pode usar a força se necessário for? Coercibilidade. Também não é. Não é discricionariedade, porque eu já falei que se eu perguntasse quando ela pode escolher. Já expliquei. Independência dos poderes? Não. Eu estou perguntando qual é o princípio que diz que ela pode praticar o ato sem ninguém ter pedido. Alguns alunos aqui já responderam. Eu me fiz aqui, foi de sério. É o princípio do impulso oficial, também chamado na prova por princípio da oficialidade. Tá ok? Pelo princípio do impulso oficial ou pelo princípio da oficialidade, a administração pública pode praticar atos de ofício, sem ninguém ter pedido. Tá ok? Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos voltar aqui para aquela parte anterior. Estávamos aqui, ó, aqui. E aí eu estava te mostrando que a administração, portanto, ela pode anular, ela pode revogar os atos legais com ou sem provocação. E o efeito ex nunc, como a gente já havia ensinado para vocês. Bacana, Cacá, bacana, Bárbara. Muito bem, vamos continuar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já é meu aluno tem a obrigação, quem já foi, ou já foi meu aluno, tem a obrigação de acertar essa questão. E essa questão, inclusive, e essa situação que eu vou te perguntar agora, ela já está lá no meu Instagram também. Ela tem um vídeo que fala sobre isso. O meu Instagram, para quem não sabe, quem chegou agora, é Thales, com T-H-L-E-S, _ Perrone. Final é de elefante, tá bom? Nome italiano. Vamos lá. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Toda vez que a administração pública fizer um ato legal, discricionário, ela pode revogá-lo. Certo ou errado? Vamos ver a votação. Toda vez que a administração fizer um ato legal, discricionário, ela vai poder analisar sua oportunidade de conveniência e ela, a administração, no controle interno de mérito, com ou sem provocação, com efeito ex nunc, vai poder fazer revogação. Certo ou errado? Camila falou que está certo, Jales falou sim, que está certo, Virgínia falou que está certo, Rafael falou que está certo, Érica falou que está certo, Jackson falou que está certo, Priscila falou que está certo. Vocês tratem de parar de falar que está certo, porque está errado. Thales, peraí, Thales, agora eu... Para de falar que está certo. Foquinha, não está certo coisa nenhuma. Para de falar que está certo. Tá? Olha, eu vou pedir para vocês uma coisa. Presta um pouco mais atenção nos vídeos que eu posto no Instagram. Os vídeos têm dicas ali importantes para o teu concurso. Olha só, depois você olha lá no meu Instagram, você vai ver que tem uma cena que eu pego um chocolate, que eu finjo ser um ato discricionário da administração. A administração pública ganha um chocolate, eu ganho um chocolate, foi um ato discricionário, me deram um chocolate. Eu como um chocolate, foi um ato discricionário, foi um ato legal, me deram um chocolate. Eu como chocolate. E aí a administração tenta revogar. Adianta revogar? Não, eu já comi. O que eu quero te dizer é que existem certos atos, por exemplo, você é servidor. Aí você ganha 30 dias de férias. 30 dias de férias. E você vai e começa a usufruir das suas férias. Você goza loucamente as suas férias. 30 dias depois, suas férias acabaram. O ato administrativo é chamado de ato administrativo consumado, exaurido, finalizado. E esse ato consumado, esse ato exaurido, finalizado, não dá para ser revogado. Você vai chegar lá para trabalhar, teu chefe vai virar para você e vai falar assim: Thales, sinto muito, mas Cacá, põe para mim aí, por favor, o Instagram. Aí você vai chegar para trabalhar depois de gozar os 30 dias de férias, e aí vão falar assim para você, teu chefe: sinto muito, Thales, eu vou revogar tuas férias. Não dá para revogar. Eu já usufruí. Então, os atos consumados não são passíveis de revogação.
T minúsculo, isso, T minúsculo. Deixa eu mostrar uma tela aqui para você, que eu gosto dela também. Você vai tirar uma cópia dessa tela aqui. Espera aí. Aqui, ó, pessoal, o Instagram tá aqui, ó. Thales, _ Perrone. Tá bom? Vamos lá. Tem uma tela que eu quero te mostrar aqui. Que é essa aqui. Ah, essa aqui. Essa tela. Extremamente importante para você. As bancas estão explorando ela com bastante força. Que é o seguinte. Não são passíveis de revogação. Não revoga nem a pau. Ou seja, traduzindo, são irrevogáveis. Atos vinculados, que eu já te falei que ela não teve liberdade para fazer. Então também não vai ter liberdade para desfazer. Outro. Atos consumados, que são, portanto, os atos que já se acabaram, os efeitos do ato já se acabaram, já se exauriram, já se finalizaram. Outro, atos integrativos de um procedimento administrativo. Tá, eu não entendi. Atos integrativos de um procedimento administrativo. Te explico. A administração foi procurada por você. Você quer tirar a sua carteira de motorista. Qual é a primeira etapa do procedimento administrativo? Pagar a taxa. Taxa de polícia, poder de polícia. Teremos essa aula depois ainda. Qual é a segunda etapa do procedimento administrativo? Exame oftalmológico. E a próxima etapa do procedimento administrativo? Exame psicotécnico. E a próxima etapa? Aulas teóricas. E a outra? Aulas práticas, prova teórica. Aí, quando você chega na aula prática e vai fazer a prova prática, a administração sorrateiramente vem por trás e sai revogando as etapas anteriores integrativas do procedimento administrativo. Você não vai conseguir nunca tirar a sua carteira de motorista. Porque à medida que você dá um passinho para frente, ela vai e ela revoga os atos para trás. Um passinho para frente, 10 passinhos para trás. Aí vira despacito. Você vai para frente e anda para trás e nunca que pega a sua carteira de motorista. Por isso que não se revogam os atos integrativos de um procedimento administrativo. Como também não se revogam os atos enunciativos. Tipo o que, Thales? Apelido. Meros atos administrativos, como atestados, pareceres e certidões. Vou dar um tema de casa para todos vocês. Para todos vocês aí que estão assistindo nosso encontro de hoje. O tema de casa é o seguinte, você vai escolher alguém aqui, ó, do grupo, que está assistindo aqui a aula de hoje, a live, vai chamar a criatura para casar, ok? Tema de casa só. Você vai chamar a criatura para casar. Vai no cartório, casa com a criatura, e depois de uma semana vocês vão voltar lá no cartório e vão pedir para revogar a certidão de casamento. Pergunto, vão conseguir? De jeito nenhum. Não vão revogar a tua certidão porque é oportuno e conveniente para a coletividade. Dançou, vai ficar casado. Tá? Ah, tá, mas eu conheço um colega meu que anulou. Aí é anulação, é outro papo. Estamos falando de revogação. Também não dá para revogar um parecer, porque um parecer é só uma opinião. Não dá para a administração revogar uma opinião. Ela existe, ela está lá. Não quer obedecer, não obedece o parecer. Mas o parecer é uma opinião que não se revoga. Como também não revoga um atestado. Se você tem um atestado médico, para 15 dias, para ficar em casa, teu superior hierárquico não vai poder revogar porque achou oportuno e conveniente que você fosse trabalhar durante esses 15 dias. Então não se revogam os atos enunciativos. E por último, também não se revogam os atos que tenham gerado direitos adquiridos. Então, por exemplo, qual é o teu sonho? O que você quer aqui? Você quer passar no concurso público. Para quê? Para ser nomeado. Pois é, quando você é nomeado, diz a jurisprudência que com a sua nomeação gera o direito adquirido à posse. Então não dá para a administração te nomear, dar o seu nome lá no Diário Oficial, a hora que você arrepia. Não dá para a administração dar o seu nome, nomear você, e depois querer revogar. Por quê? Porque a nomeação gerou o direito adquirido à posse, que aí tu vai entrar em exercício para começar a receber. Então essa lista de atos irrevogáveis, atos que não são passíveis de revogação, eu peço para você decorar. Tá bom? Depois você vai assistir essa live e aí você vai tirar uma cópia dessa lista aí.
E agora, o que eu quero por último? O que eu quero por último? Te falar um pouquinho da anulação. Tá? Falar um pouquinho da anulação. Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar da anulação para você, né? Aqui. E para a gente chegar ao fim da nossa live, o que eu quero te falar da anulação? Anula quando o ato é ilegal, por razões de legalidade, posso botar um i na frente, vira por razões de ilegalidade. Quais atos podem ser anulados? Tanto os vinculados quanto os discricionários. Eu quero que você lembre dessa cena aqui, ó. Ó, tanto faz se o ato é vinculado ou discricionário. Se está fora da lei, é passível de anulação. Tanto faz se o ato é vinculado ou discricionário. Outra coisa, quem anula? Pode ser a própria administração, ela vê o erro, ela anula, aí ela usa a autotutela. Ou o Poder Judiciário. O Judiciário anula, aí é controle externo. Outra, controle feito pela administração. Se a própria administração anula, é controle interno de legalidade. No exercício da autotutela, igual revogação. Se é o Judiciário, é controle externo de legalidade. O que mais? Provocação. Com ou sem provocação, a administração anula. Então não importa se alguém pediu, ela pode anular. Se ninguém pediu, ela pode anular. Já o Poder Judiciário, lembre-se disso na hora da prova. O Poder Judiciário somente pode anular por provocação. O Judiciário não anula sem ter sido provocado. Qual é o efeito da anulação? Ex tunc. Como assim o efeito é ex tunc? Eu ganho uma multa. Por exemplo, lembra o exemplo que eu te dei? Aqui, ó, que resolveram fazer uma placa de 5 km por hora, que era um ato ilegal? Pois é, até o pessoal que estava empurrando o carro, quando passou empurrando o carro por essa placa, ganhou multa, porque estava a mais de 5 km por hora empurrando o carro. Estava sem combustível. Toda essa galera que ganhou multa na semana passada, a galera que passou aqui, ó, a mais de 5 por hora, ganhou multa na semana passada, na semana retrasada, no mês passado. Pois é, quando a administração anular a multa, quando a administração anular essa placa, o efeito é retroativo. Semana passada a multa vai ser anulada, da semana retrasada vai ser anulada, do mês passado vai ser anulada. Quando o efeito é retroativo, bate no T de testa e aí a criatura vai para trás. Portanto, o efeito da anulação é efeito ex tunc. T de testa, efeito retroativo. Tá bacana? Pronto, pessoal. Eram estas as nossas considerações para a noite de hoje. Anulação e revogação. E aí, pergunto para vocês, dúvidas?